Olá, turminha! Hoje nós teremos aula de Geografia. Então, pegue o livro de vocês e abram na unidade 2, onde nós vamos falar sobre modos de vida em diferentes lugares do Brasil. As pessoas vivem em lugares diferentes. Em cada um desses lugares, o modo de viver delas, além de seus costumes e suas tradições, pode ser diferente. No Brasil, por exemplo, dependendo do lugar do país, o modo de vida das pessoas apresenta características bem distintas. Veja os exemplos das crianças a seguir. Na página 25, a primeira criança mora no Espírito Santo, em uma comunidade quilombola, na área rural. Aqui preservamos a cultura e as tradições que são passadas de geração em geração, e tudo que é produzido na roça é repartido entre todos da comunidade. Nos dias de festa, a música e a dança me enchem de alegria. A segunda criança mora no Amazonas. Ele faz parte do povo indígena Paresi e mora no meio da floresta, na aldeia Uazari. Minha grande diversão é sair para caçar com meu pai no meio do mato. A terceira criança mora no Mato Grosso. Ela vive em uma comunidade ribeirinhas, às margens de um rio. Aqui na comunidade moramos em palafitas. Nossas casas são construídas sobre estacas de madeiras para não serem invadidas pelas águas do rio durante a cheia. O barco é o meio de transporte que eu e meus irmãos utilizamos para ir para a escola. A quarta criança mora em São Paulo e mora em um conjunto de prédios em uma cidade grande. Acordo quase todos os dias antes das 7 horas da manhã para ir à escola. Ela é bem longe da minha casa. À tarde, quando chego em casa, depois de almoçar e fazer a tarefa, encontro com minhas amigas para brincar. E a última criança mora no Paraná. Eu sou caiçara. Minha família e eu vivemos à beira-mar, em uma pequena comunidade de pescadores. Os homens da comunidade saem antes de amanhecer para pescar peixes e frutos do mar, para serem comercializados na feira de pescadores. Página 26. Modos de vida nas comunidades tradicionais do Brasil. Em nosso país, existem alguns povos e algumas comunidades cujos modos de vida de seus integrantes apresentam características muito peculiares à sua cultura. A maneira como cultivam a terra e criam animais, os hábitos alimentares, o modo de falar e de se vestir, além da forma como se organizam econômica e socialmente, dizem muito sobre cada uma dessas comunidades e povos. Entre os povos e as comunidades tradicionais do Brasil estão indígenas, quilombolas, ribeirinhos e caiçaras. Os povos e as comunidades tradicionais, além de preservarem as tradições e os costumes herdados de seus antepassados, buscam transmitir aspectos de sua cultura e de sua religião para as gerações futuras. Conheça mais a seguir o modo de vida de duas comunidades tradicionais de nosso país. Comunidades quilombolas. Os quilombolas são habitantes de comunidades negras rurais que são compostas por descendentes de africanos. Esses habitantes preservaram grande parte das tradições culturais de seus antepassados africanos, como a culinária, as manifestações artísticas, as danças, as músicas, a religião e as atividades econômicas. As comunidades quilombolas abrigam grande riqueza de aspectos da cultura afro-brasileira. Atualmente, existem mais de 2.000 comunidades quilombolas
em diferentes estados brasileiros. Embora muitas dessas comunidades tenham a posse, ou seja, o direito sobre a terra onde vivem reconhecido por lei, algumas comunidades ainda lutam por esse direito. Página 27. Povos indígenas. Atualmente, a população indígena do Brasil está dividida entre um povo mais de 200 povos. Na época em que os europeus chegaram ao território brasileiro, esse número de povos era muito maior. Os povos indígenas que vivem no Brasil apresentam muitas diferenças entre si. Cada um deles tem uma história única, uma língua, uma organização social, um modo particular de preparar os alimentos e de construir as moradias, entre outras crenças e costumes próprios de sua cultura. Em nosso país, um número significativo de povos indígenas vivem em aldeias em meio a florestas, retirando da natureza parte do que necessitam para viver. Na página 28, hora da leitura. Você fará a leitura aprendendo com os mais velhos para responder as questões da página 29, ok? Página 30. Modos de vida em diferentes países. Assim como no Brasil, em vários lugares do mundo, o modo de viver das pessoas é diferente um dos outros. Essas diferenças são ocasionadas devido à maneira como as pessoas se relacionam com a natureza, à maneira de alimentar, às crenças religiosas, ao modo de se vestir e à língua falada. Veja a seguir alguns exemplos. Os Maçais são um povo que vive em uma região da África. Eles apresentam um estilo de vida em que a presença de suas tradições culturais é muito marcante. As casas dos Maçais são feitas com estacas de madeira, barro e esterco de vaca, que ajuda a protegê-los da chuva. Elas são construídas em círculos e no centro desses círculos abrigam o gado, principal fonte de alimento desse povo. Os Maçais vestem roupas coloridas nas quais a cor vermelha se destaca. E abaixo nós temos as imagens. Na Índia, a maior parte da população é praticante do hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo. Os hinduístas, por considerarem o rio Ganges sagrado, realizam cultos em suas margens e banham-se em suas águas para se purificar. Eles também bebem a água do rio e depositam as cinzas de seus mortos nele. Página 31. Os tuaregues são um povo que vive no deserto do Saara, no norte da África. Tradicionalmente, são comerciantes nômades, ou seja, não têm residência física. Os tuaregues ficam temporariamente em acampamentos no deserto e, quando se deslocam de um lugar para o outro, utilizam principalmente os camelos. Esses povos também pastoreiam alguns animais como cabras e ovelhas e utilizam túnicas longas e largas para se proteger do sol. Os esquimós, conhecidos também como inuites, são povos tradicionais que habitam territórios ao redor do Polo Norte, no Alasca, Canadá e Groenlândia. Vivem basicamente da caça e da pesca de focas, ursos e baleias. Sua moradia durante a caça denomina-se iglu e é feita de gelo. E abaixo nós temos as imagens. O desafio não há necessidade de fazer. Agora, turminha, vamos às atividades. No número 1, marque um X nas respostas certas. Então, você fará a leitura das frases
e nas que estiverem certas, você marcará um X. No número 2, responda: quem são os quilombolas? No número 3, os modos de vida de diferentes países variam. Cite algumas características dos povos abaixo: maçais, hinduístas e tuaregues. Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Podem fazer.